Fala galera do YouTube, no vídeo de hoje vamos aprender a pintar bolso de jeans. Eu comecei isolando todo o bolso em volta com fita. Vocês vão precisar de um molde do fogo e dessa esponjinha aí que eu cortei. O molde, gente, eu desenhei por cima do meu telefone mesmo, com lápis. Vocês vão precisar dessas tintas também, vermelho e laranja. E, gente, é basicamente isso. Vocês vão pegar esse molde na internet, gente, que vocês acham. No Pinterest tem esse molde, ou também no Google. Vocês podem pesquisar o molde de acordo com o que vocês forem pintar. Então eu prendi bem o molde aí, ó, pra não sair do lugar, pra não pintar errado. E eu vou começar com vermelho. Gente, é muito importante fazer com a esponjinha, porque a esponja te dá a garantia de que não vai ficar ruim, que a tinta não vai sair pro lado e vai ficar certinho igual tá no molde. Então você vai pegar a tinta e vai dando umas batidinhas de levinho, bem de levinho mesmo. Se o seu jeans for mais claro, é claro que vai ser mais fácil. Como meu jeans era escuro, eu tive que bater bastante vezes, né? Pra poder a tinta fixar bastante no jeans. Então, quanto mais claro o seu jeans, menos tinta você vai usar e menos vezes você vai ter que fazer esse processo. O importante é você fazer com bastante delicadeza para o molde não ficar rasgando, porque o molde, como ele molha com a tinta, ele pode acabar rasgando. Então, se você fizer, você pode fazer com um papel mais grosso, depende do que você tiver aí. Então, eu só fui dando batidinhas assim, onde eu achava que o vermelho tinha que ficar mais presente, e fui ajeitando aí, gente, do jeito que eu queria. Foi dando batidinhas com a esponja. Gente, essa esponja pode ser uma esponja de louça, gente. Só vocês cortarem um pedacinho para usar. E é basicamente isso. Você vai dando as batidinhas bem de levinho, onde você achar que precisa de mais ou de menos. Então, já que eu fiz com vermelho, eu vou fazer com laranja. Uma dica para vocês não ficarem muito marcado o desenho onde está o laranja e onde está o vermelho é você ir intercalando entre as tintas. E aí você vai dando batidinhas, misturando o vermelho, o laranja com a tinta, entendeu? Você vai dando as batidinhas e a tinta de baixo que você passou vai se misturando com a de cima, e assim vai dando um efeito muito legal, gente, porque não fica um degradê, ele fica uma cor misturada, não dá pra você saber onde começa o vermelho, onde termina o laranja. E é isso, gente, só vocês ir dando umas batidinhas bem fraquinhas, dependendo do que você achar melhor, você vai fazendo. Eu tirei até o excesso, gente, ali, ó, nessa hora do vídeo, pra poder fazer melhor, e aí você vai vendo como você faz, como fica melhor, e é isso. Então aí, gente, já passei bastante a esponjinha, tô tirando o molde. Se você achar que precisa dar um detalhezinho, que o molde não ficou muito bom, que faltou dar um acabamentozinho nessas pontinhas, eu usei esse pincel fininho, como eu mostro no vídeo. E eu vou pegar a tinta vermelha, a laranja, e vou passando onde eu acho que ficou fraco, gente. É só vocês irem fazendo isso com bastante calma que dá certo. Só ir passando o pincel levemente, cuidado para não manchar onde não é para pintar. E é só vocês irem com bastante cuidado, desenhando, contornando melhor, que aí fica bom. Se vocês quiserem contornar com tinta preta também, em volta, fica bem legal. Mas eu só fiz mesmo os detalhes onde o vermelho ficou faltando, que a esponjinha não pegou. E aí eu fui fazendo aos poucos e fui vendo como ficava.
Então aí eu fui dando mais umas batidinhas, gente, pra cor ficar bem forte. Como o meu jeans é bem escuro, eu tive que passar bastante tinta mesmo pra ele realçar e ficar uma coisa que vai aparecer. Então, quando você for vendo que precisa de mais tinta, vai dando as batidinhas e ficou assim, gente. Eu fiz nos 2 bolsos. Acabou que eu usei até o outro pedaço do molde que não servia e fiz um fogo diferente. Depois ali onde tá aquela parte ali do jeans, eu passei a tinta também por cima pra ficar perfeito. E ficou assim, e é só deixar secar, gente. Depois que eu deixei secar, ele ficou assim, bem bonitinho. Olha como é que aparece bem. Fica bem bonitinho e dá pra fazer várias coisas. E o próximo tutorial é essa blusa aí. Bom, nesse segundo tutorial a gente vai fazer uma blusa tie-dye. A gente só vai precisar de tinta, água e uma blusa. Gente, a blusa de vocês pode ser qualquer blusa que você tem em casa. Eu enrolei a blusa assim desse jeito. Eu fiz tipo uma sanfoninha com ela e depois enrolei. E botei os elásticos. Você vai precisar de água, a tinta da sua preferência, da cor que você quiser. E, gente, vocês vão diluir essa tinta na água. Vocês vão botar a quantidade que vocês querem que a cor fique. Se vocês quiserem mais forte, ponham mais tinta, ou mais fraco, menos tinta. E aí vocês vão vendo como vocês vão fazendo essas cores, como você vai fazendo a cor que você quer. Depois da gente misturar essa tinta, a gente vai botar a nossa blusa numa bacia e aí a gente vai molhando a nossa blusa. Gente, essa minha blusa foi bem fácil da tinta entrar nela, então se a sua blusa for de um outro tecido, você pode molhar ela também, mas a cor vai acabar ficando um pouco mais fraca. Então se a blusa estiver seca, é um pouco melhor. Então eu fui molhando, virei do outro lado, molhei dos 2 lados e aí fui fazendo como eu achava que ficava melhor. E é basicamente isso. E aí você tem que deixar ela secar de um dia pro outro presa. Você não pode soltar, gente. Eu virei, ó, pintei do outro lado. Mas na hora de secar, você tem que deixar ela secar assim, enroladinha. Só pode soltar depois que ela terminar de secar completamente. Eu fiz nessa outra blusa também o mesmo processo. Mas essa eu vou estar customizando, gente, cortando ela. Então vocês têm que virar a blusa pelo avesso. Olha, eu vou cortar aí a manga dessa blusa, porque eu não gosto dela com manga. Então eu cortei, ó, eu tô cortando. Quando chegar no final, não segue a reta. Desce um pouquinho, corta um pouco mais pra ficar melhor. E aí, gente, eu cortei todinha a manga pra ficar bem bonitinha. Eu vou fazer também um detalhe de triângulo aí vazado. E aí eu só vou marcar o meio da blusa, vou marcar até onde eu quero a ponta do meu triângulo e vou riscar, gente. É só vocês verem aí como eu vou fazer, é bem fácil. Só você riscar com bastante calma. E aí depois eu vou recortar, gente, com a tesoura. Primeiro eu faço um furinho no meio com a tesoura. E depois eu recorto o triângulo aos poucos. Lembrando que tem que deixar a gola, você só vai cortar o triângulo mesmo. E se vocês estão gostando desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, gente.
E aí eu fui cortando, gente, ó. Foi ficando bem bonitinho, eu fui cortando. É bom vocês usarem uma tesoura que seja só pra tecido, porque aí ela fica bem amoladinha e não tem como mastigar o tecido de vocês. E aí fica um corte melhor. Pronto, gente, eu cortei a minha blusa e ficou perfeita. Eu resolvi cortar essa borda também embaixo porque eu achei que ficava meio sem sentido, né? Deixar ela aí. Então eu cortei ela todinha e vou deixar sem ela pra ficar um pouquinho mais bonitinha. E aí é só você ir cortando, seguindo a reta mesmo da barra da sua blusa. E aí ficou assim, gente, ficou bem bonitinha e super válido aí os tutoriais, aí o resultado de tudo, o resultado das blusas, como ficou. E é isso, gente, se vocês gostaram, deixe seu like.